Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Fernando Silveira, presidente executivo da Abimed. Quem me acompanha na bancada é a professora e doutora da ESPM, Cristiane Trindade. Meu nome é Matthew Schertz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as Faculdades de Negócios no Mundo. Fernando, bem-vindo. Muito obrigado, Matthew, Cris, um prazer estar aqui com vocês na ESPN. Nos diz, Fernando, para começar, o que faz a Abimed? Conta a história da Abimed, como estamos aqui e qual é o futuro que vocês estão vendo aí. Perfeito. Bom, acho que antes de mais nada é melhor falar o que é a Abimed, né? Sim, sim. É a Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde, uma entidade de 28 anos de idade, que congrega aproximadamente 200 empresas fabricantes ou importadoras de dispositivos e equipamentos médicos. São 200 empresas que representam aproximadamente 65% do mercado brasileiro. Então é uma entidade que tem uma responsabilidade representativa muito grande, ao mesmo tempo que se dispõe a discutir políticas públicas, assuntos regulatórios que afetam não só o setor de dispositivos médicos, mas igualmente a área da saúde e a área de negócios como um todo. Além de trabalhar nesses aspectos, digamos, institucionais, a Abimed vem ao longo dos últimos anos cada vez mais intensificando as atividades e os trabalhos em 5 eixos estratégicos desenhados para a nossa atuação. Dizem umas línguas que eu cheguei na Abimed junto com a pandemia, porque eu cheguei no final de 19. Mas nesse período a gente teve tempo de implantar bastante coisa. E os eixos estratégicos da Abimed têm a ver principalmente com a sustentabilidade do negócio, né, do setor de negócio, tecnologia e inovação, ética e compliance, ESG e educação, dentro do escopo que uma associação pode ter dentro desse ambiente. E com isso nós temos, de maneira consistente, participado dos principais debates públicos que envolvem saúde e envolvem aspectos relativos a negócios efetivamente, como, por exemplo, reforma tributária, reforma de previdência, nova indústria Brasil, complexo econômico industrial da saúde. Ou seja, temos participado de forma bastante ativa, não só representando o setor, mas buscando fazer principalmente o que é certo para a área de saúde. Saúde é um negócio muito complexo, é um negócio que envolve aspectos econômicos, técnicos, físicos e emocionais muito grandes. Então, toda vez que se fala de saúde, você acaba despertando paixões, né? E é muito importante que a gente tenha a noção clara do impacto. Eu acho que, infelizmente, ocorreu a pandemia, mas felizmente a pandemia ajudou a mostrar todas as carências e debilidades dos sistemas de saúde ao redor do mundo, não só no Brasil. Então isso faz com que agora a gente tenha a possibilidade de demonstrar de maneira factual quais são os caminhos que precisam ser melhor percorridos, o que precisa ser corrigido e as oportunidades que existem, principalmente na área de inovação. E quais são essas inovações? Bom, quando a gente fala de indústria na área de saúde, a gente precisa dissociar bem as coisas, né? Você tem a área de medicamentos, que tem características muito particulares, ciclo de pesquisa de moléculas bastante longo, altamente custoso, casa de 2 dígitos em bilhões de dólares para fazer o desenvolvimento de uma nova molécula. É um mercado totalmente diferente. O nosso mercado é um mercado muito mais ágil, inovação incremental entre 18 e 24 meses, para além das inovações disruptivas, e principalmente incorporação continuada de aspectos digitais, né? Softwares, algoritmos, agora inteligência artificial entrando ainda mais forte, principalmente na área de gestão e diagnósticos. Então, é uma área que vai evoluindo cada vez mais no sentido de tecnologia digital. Eu sempre digo o seguinte, a grande tangibilização que se conseguiu foi através, para as pessoas, para nós como pacientes, acabou vindo através da teleconsulta, né, a aprovação da telemedicina no Brasil.
mas tecnologia se usa na área de saúde e é aplicada na área de saúde já há muitos e muitos anos, 25, 30, 40 anos, você já tinha cada vez mais aplicação de tecnologias digitais, digamos assim, para acelerar os processos, melhoria de diagnósticos, prevenção, tratamento. A nossa área de dispositivos médicos ela tem uma característica única, ela é extremamente transversal. A gente acompanha as pessoas no pré-natal das mamães, desenvolvimento dos bebês, toda a área de prevenção, diagnóstico, tratamento, a recuperação das pessoas e, eventualmente, claro, tratamentos paliativos. Então, a gente vai em toda a existência das pessoas, a gente está, de alguma maneira, presente. Né? São 84 mil produtos registrados na Anvisa, mais ou menos. Uhum. É um universo bastante grande de produtos, que vai desde um simples abaixador de línguas até um PET scan de última geração, conectado de forma remota, com transmissão de dados. Então, é um mercado extremamente dinâmico do ponto de vista de inovação. Eu tenho uma curiosidade muito grande eu tenho lido que a inteligência artificial vai ter uma atuação gigantesca na área de saúde. Está se confirmando isso? Como é que se prevê o futuro da inteligência artificial na medicina? Então, a inteligência Aqui, artificial... vocês estão vendo o quê? Assim, inteligência artificial já está na área de dispositivos médicos há alguns anos. Não Sim. A gente fala de inteligência artificial muito mais... Fazendo o quê? Principalmente na área de diagnósticos por imagem. É um setor que tem mudado a própria dinâmica da radiologia. Nós temos aqui em São Paulo, na minha modesta opinião, um dos melhores exemplos de aplicação de inteligência artificial no INRAD, do HC, que é uma área extremamente dinâmica, com geração de conhecimento, compartilhamento de espaço com startups, ou seja, é um trabalho muito bem feito. Mas tecnologia digital vem sendo aplicada na área de saúde já há muitos e muitos anos e vem evoluindo. Obviamente, à medida que os custos de desenvolvimento de softwares, de algoritmos, vai sendo cada vez mais reduzido, obviamente as aplicações vão surgindo. Né? O grande salto que nós vimos durante a pandemia foi efetivamente de softwares. Tanto é assim que já existe a categoria de softwares como medical device registrados na Anvisa. Podem ser softwares específicos, mas também são softwares embarcados nos equipamentos, que possibilitam desde manutenção à distância até efetivamente a elaboração de laudos e preparação de Então, o próprio software vai me diagnosticar, é isso? Ele vai... a gente precisa pensar assim, o problema da inteligência artificial é que a gente tem um medo danado que um algoritmo mais esperto tome lugar do médico. Ninguém vai substituir o médico. Sim, nada vai substituir o médico, não só pelo fator humano em si, mas principalmente pela necessidade mandatória do contato. Né? Então, mesmo quando se começou a discutir a questão da telesaúde, sim. Fala, não, mas agora como é que eu vou fazer a primeira consulta? A decisão sempre é do médico. Sempre vai ser do médico, o diagnóstico tem que ser dele, a leitura do laudo tem que ser do médico. Muitas vezes os médicos continuam pedindo e devem pedir efetivamente os exames em si, as imagens em si, para que eles mesmos tomem ali o conhecimento com aquilo que foi diagnosticado ou que foi identificado. Né? Tecnologia é meio, não é fim. Se nós nos preocuparmos com inteligência artificial como fim, nós vamos acabar criando barreiras para o avanço do país na utilização de inteligência artificial. O importante é que é meio. Se é meio, ela pode ser controlada, ela pode ser direcionada, ela pode ser aplicada da maneira que traga cada vez mais segurança para o paciente. Essa inovação toda, ela vai chegando para a saúde pública também? Você mencionou o HC, como é que está para quem precisa do SUS, quem precisa da medicina pública no país? Pois é. O Brasil é um país de grandes disparidades, não só regionais, mas também do ponto de vista de acesso à saúde. Né? Tanto é assim que o propósito da ABIMED é discutir e propor medidas e políticas que aumentem e melhorem o acesso da população à saúde. Então, quando a gente fala do HC, a gente fala de São Paulo, nós estamos falando de uma ilha
internacional de excelência na área de saúde, né? São Paulo é um polo de atração para pacientes do Brasil inteiro e pessoas do exterior, para vir em busca de que vem em busca de tratamento, em busca de aconselhamento ou consulta. Então existe uma oportunidade bastante grande ainda para a evolução do serviço de saúde. O SUS, criado, acho que, ao final no início do período da redemocratização aqui no Brasil, e a gente sempre tende a fazer essa diferenciação. Como é que é o público e o privado? O sistema é único. Os hospitais privados atendem gratuitamente no SUS também. Tem lá uma cota de obrigatoriedade em fazer isso, mas existe um gap bastante grande, né? Mesmo considerando tudo que a gente tem de mais moderno e efetivamente de vanguarda na cidade de São Paulo, não é realidade para o Brasil. Então nós temos um gap médio em relação aos países desenvolvidos de 8 anos em tecnologia para a saúde. Então essa é uma grande oportunidade e esse é um dos trabalhos que a gente vem fazendo junto ao Congresso, junto a outras instâncias, o Executivo lá em Brasília, e junto também a outras entidades, no sentido de promover cada vez mais processos de incorporação e registro que sejam céleres, para que a gente possa trazer. A tecnologia boa é aquela que resolve o problema do paciente. Né? Então, óbvio, é super interessante e é desejável que tenhamos tecnologia de ponta. Mas existem as tecnologias convencionais que também são boas, só que elas também não estão disponíveis de forma igualitária em todo o país. Então a gente tem que trabalhar bastante ainda para fazer com que a saúde chegue de forma adequada para todo mundo. Como funciona esse trabalho? É lobby no Congresso mesmo? É isso que... Pois é, né? Após quando você falou lobby, já teve gente que caiu duro do outro lado, né? Porque o lobby no Brasil tem uma conotação esquisita. Mas é isso, né? O trabalho de uma associação é um trabalho político. Exatamente. É um trabalho político onde você... E aí sim existe um grande diferencial da ABMed, que é o fato de nós não sermos uma entidade... Nós somos uma entidade setorial, mas nos preocupamos com fazer o que é certo. E para fazer o que é certo, você tem que discutir o todo. Então a gente discute saúde, a gente não discute dispositivos médicos. Se você fizer o que é certo para a saúde, o setor de dispositivos médicos, o setor de medicamentos vai se beneficiar, né? A indústria vai se beneficiar disso. Então o trabalho que a gente faz é a discussão de projetos de lei que são apresentados no Congresso, projetos do próprio governo, medidas do governo ou das agências reguladoras, que de alguma maneira tenham que convergir para a melhoria do acesso da população. Né? Existem e participamos ativamente, só dando um exemplo, né, do que a gente faz. Ano passado, existe uma portaria do Ministério da Saúde no tratamento do câncer, combate ao câncer. Câncer e cardiologia matam, câncer e doenças cardiovasculares matam por ano no Brasil o que morreu em 3 anos de pandemia. Então, assim, é extremamente grave e muito silencioso em relação a outras coisas. E nós trabalhamos junto aos congressistas, junto aos projetos de lei que foram apresentados, no sentido de transformar essa portaria de combate ao câncer na Lei Nacional de Combate ao Câncer. Ele foi aprovado, tanto na Câmara como no Senado. Iniciativa de deputados, de senadores, mas com o apoio da indústria. Então promovemos palestras, levamos pessoas da indústria para falar acerca das tecnologias existentes, dos aspectos positivos que tem a modernização que se traz para isso. Então é o trabalho que a associação faz, é mostrar factualmente o que é possível para que as leis e normas que são geradas no país venham ao encontro do nosso propósito, né, que é ter mais acesso à saúde e cada vez melhor. Né? Essas inovações, elas têm a tendência crescente assim de trabalhar com a prevenção? Para onde ela mais caminha? Saúde, em geral, caminha mais para a prevenção. Né? Se a gente pensar em indústria, a gente deveria trabalhar mais na manutenção preditiva do que em outra coisa. Prevenção é fundamental, né? Mas prevenção ela também tem uma componente de educação muito importante, né? Porque nós temos que ser criados com a educação de prevenção. Né? Estamos num processo, evidentemente, evolutivo nisso,
Mas as tecnologias, a mesma tecnologia, ela pode ser aplicada na prevenção, como no diagnóstico, eventualmente acompanhamento de tratamento. Você pega um tomógrafo, ele vai te ajudar a preventivamente diagnosticar algo, a fazer o diagnóstico mais preciso, ajudar no acompanhamento. Então, sem dúvida, participa de praticamente todo o ciclo aí de uma doença, uma vez ela é instalada ou a se instalar. Mas a prevenção é fundamental. Em saúde, prevenção é fundamental. Vocês não trabalham com a área de vacinas, ou não? Indiretamente com seringas e agulhas, que fazem parte do universo de dispositivos médicos, né? Sim. Mas não diretamente. E são com o fabricados produto aqui vacina. no Brasil hoje ou importados? É, Seringas e agulhas. Eu lembro que era uma questão durante a seringas. pandemia. Chegou a ser. Foi. Eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. Eu falei, gente, é muita vacina. Na pandemia nós fomos muito ativos nisso, porque as nossas associadas, são poucas empresas que fabricam no Brasil, mas dentro das associadas à Abimed nós temos empresas que suprem daqueles itens básicos praticamente toda a necessidade do país e ainda exporta. Sim. Mas existem modelos que precisam ser importados. Perfeito. Mas o Brasil tem plena capacidade em prover seringas e agulhas de caráter, as normais, digamos assim, aquelas de uso mais corrente para as campanhas de vacinação, que aliás o Brasil durante muitos anos foi referência mundial com o Programa Nacional de Vacinação, né? Espero que a gente volte a esse patamar em breve. Sim. E as barreiras educativas que você está mencionando, como é que aí a tecnologia ela vai ficando de lado, né? E aí o papel da Abimed acaba sendo junto aos agentes. Nós temos, na verdade, dentro do nosso eixo de educação, nós temos duas vertentes. Uma que é voltada para as nossas associadas exclusivamente, que é trazer a discussão de temas pertinentes para o setor específico de dispositivos médicos. Então, sei lá, sai uma portaria nova, nós vamos fazer uma discussão com as associadas para trazer instrução, trazer encaminhamento. Da mesma maneira que temos no eixo de educação discussões mais amplas, que nós chamamos de diálogos Abimed, onde são discutidos grandes temas que afetam, como eu disse no início, ou a indústria, ou o setor de saúde como um todo, ou negócios, e isso envolve a participação de autoridades, políticos, técnicos, são eventos maiores. E ainda no eixo de educação, nós temos procurado fazer alguns acordos de cooperação com entidades de ensino, no sentido de oferecer educação continuada para os funcionários das associadas, né, que a gente chama de Campus Abimed. Na verdade, a Abimed empresta o nome e facilita o acesso. E temos buscado com isso fazer com a educação continuada dos funcionários dos funcionários das nossas associadas ocorra de uma forma estruturada e que vise especificamente a melhoria de competitividade e produtividade do setor. Perfeito. E quais são os principais desafios para a saúde hoje, você acha, no Brasil, Fernando? Peraí, deixa eu pegar a Bíblia. Tem muitos. Eu acho que porque nós estamos vivendo pandemia de dengue, de Covid e de influenza, né? Simultaneamente. Né? Os desafios da saúde são grandes no Brasil, né? Não são fáceis. A primeira coisa é o acesso da população, né? A gente tem situações de filas ainda bastante extensas. A gente tem essa perda de qualidade no Programa Nacional de Vacinação em termos de cobertura vacinal, o que é uma pena, né? Que se atribui a quê? Olha, pode se atribuir a diversos fatores, desde fatores culturais da própria população, como questões específicas de desenvolvimento aqui no Brasil de vacinas. Tanto é que a gente está vendo, vacina da dengue está vindo de fora ainda, e a gente tem laboratórios de excelência aqui no Brasil, então isso sugere falta de investimento continuado com objetivos e time frame correto para chegar lá. Ainda também nessa questão relativa à tecnologia, tentar tirar esse gap tecnológico de 8 anos, para que as pessoas possam realmente ter mais acesso à saúde, e principalmente educação, né? Como a gente comentou antes, a prevenção é tudo. E durante a pandemia a gente teve, no momento subsequente à pandemia,
todo o resultado do represamento que ocorreu durante 30 meses, praticamente, com as pessoas distantes dos seus médicos, distantes dos seus tratamentos, e isso fez com que, no momento seguinte, a gente tivesse uma crise importante. Hoje, um grande desafio do setor da saúde é a sustentabilidade econômica do setor, que vem bastante comprometida nos últimos 2 anos, por diversos fatores. Dentro da cadeia produtiva de saúde você tem inúmeros players, né? Você tem os hospitais, os pagadores, os planos de saúde, os seguros médicos, a indústria, os serviços, ou seja, temos aí um cenário bastante complexo. E um ponto que eu acho que, e essa é uma posição que a ABMED tem manifestado de forma contínua, eu acho que nós temos um grande problema de gestão, né, na área da saúde, que não é de hoje. E o dado que eu trago é o seguinte: desde a redemocratização até hoje, nós já tivemos 34 ministros da saúde. Então, nós precisamos ter na área de saúde uma política de Estado de longo prazo, porque senão a gente sempre vai ficar sujeito às políticas de governo. E governos são 4 anos, são 8 anos, mas são governos, eles vão passar. Enquanto a saúde da população precisa ser devidamente cuidada e devidamente planejada para um período de tempo mais longo. Então, por isso que a gente trabalha muito essa questão de projetos de lei, as leis em si, discutir as leis, trazer contribuições efetivas, porque a gente entende que, na medida em que desenvolvermos para o país uma política de saúde de longo prazo, muitos dos problemas que a gente vivencia, que você trouxe e exemplificou, provavelmente serão minimizados, se não eliminados em alguma medida. O Brasil cria inovação? Cria. Nessa área? Cria. O Brasil cria de tudo. O problema é que falta, é a fartura de dinheiro, é a fartura de política pública. E a gente pode, eu acho que nesse momento existe uma situação bastante promissora, né, com a colocação, através do Ministério da Indústria, da Nova Indústria Brasil, a gente tem dentro do volume de recursos que foi anunciado uma parcela interessante de recursos voltado para desenvolvimento de tecnologia e inovação aqui no país. Nós não podemos nos iludir. Na área de tecnologia e inovação, para a área de dispositivos médicos, o gap é grande. E as tecnologias, elas estão principalmente alocadas nos países mais relevantes no cenário global. Né? Os principais players do mercado internacional são Estados Unidos, Alemanha, China, Suíça tem uma participação importante, são os maiores exportadores de dispositivos e equipamentos médicos. Portanto, eles são detentores de tecnologia. Nós não vamos conseguir dar um salto em inovação de uma hora para outra. O Brasil ocupa, acho que a 45ª ou 48ª posição no mundo em termos de inovação. Nós temos uma grande produção intelectual, do ponto de vista de inovação, mas não temos a inovação aplicada em si, transformada em produtos, transformada em tecnologia. Estamos avançando. A expectativa é que com isso é falta de mercado, isso é falta de empresas... O mercado brasileiro é pequeno. Sim. Né? O mercado brasileiro representa aproximadamente 2% do mercado mundial. Então é pequeno. O Brasil se apequenou na indústria, né? Tivemos um processo de desindustrialização precoce no Brasil. Sim. Isso acarretou não só fuga de investimentos ou redução de investimentos, mas principalmente saída de inteligência do Brasil. Muita gente saiu do Brasil. Mas continua muita gente inteligente aqui. A gente tem uma parceria com o Senai e Sematec em Salvador, que é um centro fantástico de desenvolvimento de tecnologia, inclusive para a saúde. E tem outros, tantos, em todo o Brasil. Mas, de qualquer forma, o Brasil tem uma lição de casa importante para fazer. Então, como eu dizia, com a entrada da nova política industrial e o complexo econômico industrial da saúde, por tabela, a gente tem a expectativa de que mais recursos sejam alocados na área de inovação. A gente tem bastante gente inteligente no Brasil, o brasileiro é muito criativo, não só nós, o mundo inteiro. Sim, mas nós temos muita sim. gente aqui que não está sendo devidamente aproveitada e que, sem dúvida, tem muito a contribuir. A gente vê coisas, de novo, eu cito em rádio aqui, vale a pena conhecer e conversar com eles, porque é realmente um centro de excelência, além de outros, né? O próprio IPT, tem várias áreas aqui que fazem muita diferença. Mas é uma questão de
financiamento, precisa de dinheiro, precisa de interesse público para alavancar isso. E eu acho que agora, com a nova indústria Brasil, a gente vai ter uma perspectiva melhor. Excelente, né? Excelente. O Fernando, quer falar mais alguma coisa? Alguma área que a gente não cobriu? Não, eu acho que, bom, espero ter coberto e sanado aí as expectativas que vocês tinham. A ABMed, nós temos, e para quem não conhece, eu convido a visitar a Hospitalar 2024. Hospitalar 2024 é a maior feira de negócios na área de dispositivos médicos da América Latina e a terceira maior do mundo. Uau! Ela vai ter lugar entre 21 e 24 de maio. E a ABMed tem lá uma programação com todos esses assuntos que a gente comentou aqui e outros. Onde vai ser? Durante 4 dias. É no São Paulo Expo Center, de 21 a 24 de maio. Nós temos lá um stand bastante grande. Assim que vocês estão convidados, muito estivermos obrigado. acompanhando também. Vale a pena, porque dá para ver tudo que tem de mais novo em tecnologia para a saúde. Fernando, muito obrigado pela participação. Foi muito bom. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada.